Olá, eu sou a doutora Flávia Pinto Jamin, cardiologista e psiquiatra. Já postei um vídeo, especificando que sou de Goiânia, formada pela Universidade Federal de Goiás e atualmente resido em Maringá, no estado do Paraná, fazendo atendimento tanto presencial quanto por telemedicina. Os assuntos que eu vou abordar aqui são na área tanto de cardiologia quanto na área de psiquiatria. Hoje eu vou falar sobre os psicoestimulantes. Psicoestimulante. Psico, psique, mente, cérebro. São medicações que aumentam a atividade do sistema nervoso central. Aumentam a concentração, o foco, a atenção. Então, com a indicação devida, são medicações que o paciente vai apresentar excelente resposta às suas patologias ou a determinada deficiência que ele venha a ter. No Brasil, os psicoestimulantes propriamente ditos, que seria o metilfenidato e a lisdexanfetamina. E temos também o que a gente chama de promotor da vigília, que seria o modafinil. Bom, quais seriam as indicações desses medicamentos? Os medicamentos, tanto a anfetamina citada, quanto o metilfenidato, muito conhecido como Ritalina, eles têm o principal uso, a indicação no caso dos pacientes que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou conhecido TDAH. E também, em alguns casos, você pode utilizar no paciente que apresenta um transtorno do sono, conhecido como narcolepsia, onde o paciente tem um sono excessivo durante o dia, dependente de ter dormido ou não bem à noite. Esses dois medicamentos, então, que eu falei, têm algumas pequenas diferenças. Basicamente, os dois, a anfetamina e o metilfenidato, teriam a princípio a mesma ação, no sentido de, como eu falei, aumentar a vigília, aumentar a concentração, melhorar a atividade do sistema nervoso central. Os dois atuam a nível do sistema dopaminérgico e noradrenérgico. Então, eles mantêm por maior tempo os neurotransmissores. Tanto a dopamina quanto a noradrenalina, que são substâncias que nós temos dentro do cérebro, fazem com que elas perdurem por mais tempo na chamada fenda sináptica, que é um espaço que existe entre os dois neurônios, fazendo com que ele atue por mais tempo, esses dois neurotransmissores, melhorando todas essas funções que eu já falei. Qual que é a diferença que a gente basicamente também tem deles? Obviamente, resposta de paciente. Nós somos únicos. Então, de repente, às vezes um paciente responde melhor a um ou melhor a outro, com uma certa determinada dosagem e assim por diante. O que a gente tem de diferença a princípio? A anfetamina, que a gente tem no Brasil, ela tem uma prolongação maior no tempo de duração. Ela varia e pode durar 10, 12, até 14 horas. Então, nós temos a de ação prolongada. Enquanto que o metilfenidato, que é a conhecida Ritalina, nós temos dois tipos desse medicamento. O de ação prolongada, como eu falei da anfetamina, e o de ação curta, que já duraria o quê? Só 4, 5 horas. A ação é mais rápida e dura por menor tempo. Então, você vai também ter essa possibilidade diferente de acordo com o que você quer de resposta naquele paciente, de acordo com aquela patologia. Depois desses dois psicoestimulantes que eu falei que são os mais conhecidos, que seria a anfetamina, no caso, derivado da anfetamina, que seria a lisdexanfetamina, e o metilfenidato, nós temos um psicoestimulante também, vamos dizer assim, que seria o modafinil, que ele é especificamente usado para a narcolepsia, como eu citei no caso dos outros dois psicoestimulantes, que é aquele transtorno do sono, que a pessoa tem uma sonolência importante durante o dia, e mais outros transtornos dissociativos, alterações ligadas ao sono. Bom, o que acontece? A indicação, como eu falei, as principais seriam do TDAH e da narcolepsia. Mas existem alguns casos que nós podemos usar a anfetamina, o metilfenidato, em casos, por exemplo, transtorno de compulsão alimentar, quando bem indicado, porque ele ajuda a diminuir o apetite. Tem casos relatados de depressão,
resistente ou depressão com sintomas residuais, principalmente residuais, que são sintomas que ficaram depois de um tratamento de depressão, principalmente o cansaço, a indisposição, a astenia, que também ocorre em alguns casos de sequela de TCE, de traumatismo crânioencefálico ou mesmo sequela de AVC. Não são indicações totalmente, vamos dizer assim, prescritas no sentido de vários trabalhos científicos e tal, mas tem algumas indicações, em alguns momentos elas vêm sendo utilizadas. Bom, é importante falar sobre os efeitos colaterais. Por que acontece? Todos os medicamentos, principalmente, né, os controlados, eles têm efeitos colaterais. Por que a gente preocupa tanto com essa questão do médico prescrever e do médico acompanhar? Tanto essa medicação, esses psicofármacos, quanto outros medicamentos. Porque o que acontece? Primeiro, quando você vai passar um medicamento para o paciente, você não passa só para tratar aquela patologia simples assim. Não, é simples assim não. Você tem que saber se ele tem outras patologias. Porque você tem que saber se ele toma alguma outra medicação que pode interagir com o psicoestimulante, aumentando o efeito do psicoestimulante ou diminuindo o efeito desse medicamento. Você tem que saber se ele tem alguma patologia que pode ser piorada por aquele medicamento que você está introduzindo. Você tem que ter noção de dose, de tempo de uso, de horário do uso da medicação. Então, são pequenos detalhes que são extremamente importantes, que diferenciam o paciente que vai ter uma boa resposta ao tratamento e o que não vai ter. Então, muitas vezes ele está em uso da medicação e reclama, não melhora, ou não tem uma evolução boa. Por quê? Porque na grande maioria das vezes no Brasil, tanto na área de cardiologia, psiquiatria, em todas as áreas médicas, a grande maioria dos pacientes que não respondem às medicações é porque eles não fazem o uso de forma correta. Ou não acompanham com o médico, não usa a dose correta, ou não estão acompanhando o médico para, de repente, o médico fazer uma mudança de medicação para ter uma melhora, porque às vezes ele não responde ao medicamento e responde a outro. A dosagem é muito individualizada também. Então, são esses detalhes que colaboram para uma boa resposta terapêutica. Quanto aos efeitos colaterais, que seria muito interessante a gente falar, os principais é a diminuição do apetite, a causa de insônia. A diminuição do apetite, para o adulto, muitas pessoas até gostam desse efeito colateral, porque ajuda a controlar o peso e a possibilidade de ocorrência de outras patologias. Só que essa questão da diminuição do apetite, a gente tem que estar atento nas crianças, porque as crianças estão na fase de desenvolvimento, de crescimento, então elas não podem, às vezes, ficar com uma diminuição de apetite importante. Daí é importante ajustar doses, suspender nos finais de semana, férias, etc. Ajustar, porque você vai acompanhando aquela criança, peso, altura e desenvolvimento. Quanto ao sono, ele tem muito a ver com o momento, que é um desses detalhes que eu falo, que diz respeito à orientação médica, com aquele momento, com aquele horário ou com a dosagem que você vai introduzir. Então, por exemplo, se você tem uma anfetamina ou um psicoestimulante de duração curta, que ele vai durar ali 3, 4, 5 horas, o paciente pode fazer uso tanto na parte da manhã e às vezes até no máximo na hora do almoço, 14 horas, por ali. Porque se qualquer psicoestimulante, se você usar à noite, ele vai ter insônia. Ele é para estimular, para ativar o cérebro, entendeu? Agora, por exemplo, se você tem um psicoestimulante já de longa duração, aí você tem que passar de manhã. Porque se você já passa na hora do almoço à tarde, como a duração dele é longa, às vezes 12, 10, 14 horas, também já vai começar a atrapalhar o sono. São esses detalhes que diz respeito à insônia. Outros efeitos possíveis colaterais seria aumento de frequência cardíaca, pressão arterial, às vezes cefaleia, né, dor de cabeça, náusea, etc. Agora, uma coisa que é muito importante, não é que eles desencadeiam doenças cardíacas graves, a questão não é essa. O problema do uso dos psicoestimulantes, principalmente os que vêm sendo usados de forma assim, discriminada, de uma forma assim, acelerada e sem indicação, tanto com indicação ou sem, o paciente tem que ser avaliado antes. Por quê? Ele não vai causar uma doença cardíaca grave, mas se o paciente já tem uma arritmia, ou já tem um problema de hipertensão, tem algum outro problema cardíaco, outro que seja, né?
ele às vezes vai fazer o quê? O mesmo problema cerebral, dependendo do problema, ele vai piorar esse quadro. Então, dependendo da dosagem, aí pode causar uma coisa mais séria e até ser fatal, pela questão de que você já vai piorar um problema pré-existente. Então, as pessoas têm que ter uma consciência. Até uma dipirona, uma novalgina, sei lá, um anti-inflamatório, uma coisa mais assim, que as pessoas tomam de forma abusiva, podem causar danos muito graves, problemas renais graves, interações medicamentosas sérias ou efeitos colaterais, mesmo que muito raros, mas muito graves. Então, daí, você pode, infelizmente, estar dentro dessa pequena porcentagem que tem um efeito colateral grave. Então, medicamento não é brincadeira. As pessoas têm usado muito metilfenidato em termos de para concursos públicos, uma série de coisas. Então, não só a questão ética de você alterar a cognição do paciente ali, um estímulo, mas a questão do perigo mesmo, porque virou uma coisa, as pessoas conseguem no Brasil comprar muitas vezes sem a receita passada pelo médico, conseguem comprar em algumas farmácias até mesmo sem receita, e aí começa esse uso indiscriminado. E além do mais, existe também a possibilidade até de uma dependência de alguma dessas medicações. Então fica o nosso aviso. Hoje nós falamos sobre os psicoestimulantes, né? E como todos os medicamentos, existe uma grande importância. Cada medicação tem uma importância muito grande dentro da área médica, mas ela tem que ser bem indicada e prescrita. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.